Recentemente eu tava no YouTube e ouvi esse vídeo do canal TV Imperial. E aí eu pensei, e se esse plano alemão realmente tivesse dado certo? Como seria o Brasil nessa realidade? Como seria o mundo nessa realidade? Então, se você ficou interessado, fique no vídeo e descubra. Primeiramente, eu vou explicar o que foi esse plano alemão, porém vai ser algo bem resumido, mas se você quiser algo mais detalhado, eu vou deixar o vídeo do canal TV Imperial aqui na descrição. Na época em que o Brasil era uma monarquia, o Brasil tinha muitas boas relações com os alemães, e quando o Brasil se tornou uma república, isso não foi lá muito bem recebido por eles. E quando as primeiras revoltas aconteceram, o Kaiser teve um plano. Por que eu não restauro a monarquia deles? Para muitos isso pode não ter muito sentido, tipo, o que os alemães ganhariam com isso? Calma, os detalhes ainda não acabaram. Os alemães não iriam restaurar assim como estava em 1889. Eles, para imperador, iriam pôr esse cara. E ele é descendente direto de Leopoldina e do duque Luís Augusto de Saxo-Burgo-Gotha. Ou seja, a gente teria um rei com ascendência direta alemã. E outra coisa que os alemães queriam fazer também é firmar uma aliança direta com o Brasil. E bem, esse plano funcionaria da seguinte forma: a marinha alemã iria escoltar o Augusto Leopoldo e ele iria chegar no Rio de Janeiro e restaurar a monarquia. E fim. Obviamente, para isso dar certo, a gente teria que levar em consideração várias outras coisas. Por exemplo, como você acha que os nossos vizinhos da América iriam reagir a isso? Como os militares iriam reagir a isso? Como os Estados Unidos iriam reagir a isso? Então, isso deveria ser uma operação rápida e sem muita resistência, senão acabaria ficando que nem a intervenção francesa no México. E assim como a intervenção francesa, se houvesse muita resistência, os Estados Unidos iriam se meter nisso, já que na época existia a tal da Doutrina Monroe, ou Doutrina Monroe, e nela basicamente todas as potências europeias que quisessem se meter na América teriam que lidar com os Estados Unidos, assim como foi no México. Então, para que isso desse certo, a elite, os militares e a população teriam que aceitar de boa. Mas pulando isso, nenhum paíszinho se mete nisso, o plano alemão é um sucesso e acontece normalmente. E o que aconteceria após isso? Uma coisa que estava acontecendo aos montes naquela época era a migração, e particularmente alemã, onde milhares de pessoas migraram para os Estados Unidos. E como o Brasil e o Império Alemão seriam extremamente ligados um com o outro, a migração germânica no Brasil seria muito grande, com diversos alemães migrando para diversas áreas do país. E outra coisa que poderia acontecer é que, assim como o Chile, a gente pudesse ter adotado um modelo militar prussiano, como por exemplo a gente usar esses capacetes com chifres, usar marchas como Prussia's Glory, Die Waffenrein, etc. O Brasil se industrializaria? Eu acho que não, os alemães não têm muito motivo para fazer isso. No mais, chegariam algumas indústrias, mas não seria algo tão grande assim. Mas agora vamos falar do principal. O Brasil seria dos impérios centrais? Sim, provavelmente que o Brasil estivesse nessa aliança junto com os alemães. Mas será que o Brasil entraria na Primeira Guerra Mundial do lado dos alemães? Isso depende, assim como a Itália, o Brasil simplesmente poderia negar entrar na guerra, porque isso o Brasil não tem muito a ganhar em entrar na guerra, então o Brasil simplesmente negaria. Mas digamos que o Brasil, diferente da Itália, honre sua aliança com os alemães. O Brasil não seria tão importante para os impérios centrais, já que a guerra acontece na Europa e não na América. Então, o que o Brasil faria é invadir as Guianas ou algumas ilhas mais próximas e negociar a entrada de outros países. O Brasil, sendo dos aliados ou dos impérios centrais, não mudaria muita coisa e os alemães continuariam caindo e perdendo.
E, convenientemente, o Brasil e algum outro país da América que se juntasse à guerra do lado dos alemães, uma hora ou outra teria que fazer a paz com os aliados. E aí muitas pessoas entram em contradição e falam que o Brasil seria dividido, que nem aconteceu com o Império Otomano. Mas não. Primeiro que o Brasil fica na América e ninguém seria a favor de uma nova colonização. Segundo, que a rendição do Brasil seria extremamente diferente do que aconteceu com os outros aliados. O máximo que poderia acontecer é que o Brasil teria que devolver as colônias para as potências europeias e pagar uma reparação. Mas comparado com os outros aliados dos impérios centrais, essa reparação que o Brasil pagaria seria extremamente pequena. Se caso a monarquia iria cair ou não, depende da população. Se a população continuasse a favor da monarquia, iria continuar. Um exemplo disso é do Império do Japão, onde lá a monarquia tinha muito apoio, e se caso os Estados Unidos simplesmente acabasse com ela, iria acontecer muitas revoluções e várias revoltas. Então os Estados Unidos simplesmente decidiram continuar com a monarquia deles e só fizeram algumas reformas. Mas sendo bem cético, é provável que a monarquia continuasse, já que diferente dos otomanos, austro-húngaros e alemães, a gente estava enfrentando problemas diferentes dos deles, e por causa de outras razões, a monarquia deles caíram também. O exemplo de monarquia que era dos impérios centrais que não caiu, foi a da Bulgária, que continuou tendo muito apoio lá no país e por isso não acabou. Após a Primeira Guerra Mundial, a história continuaria normalmente, aconteceria a Segunda Guerra Mundial e o Brasil provavelmente seria dos aliados. Depois disso teria a Guerra Fria e o Brasil provavelmente seria do lado da OTAN. E após a Guerra Fria, o nosso mundo atual. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva. E também, se você puder, compartilhe o vídeo com mais pessoas para apoiar o canal. Então, é só isso mesmo e tchau!